Olá, semana 2. Unidade temática, vida e evolução. Objeto de conhecimento, sexualidade. Conteúdos relacionados, hormônios sexuais, reprodução humana, transformações da puberdade. Todos nós sabemos que durante o período de puberdade ocorrem muitas transformações nos organismos dos adolescentes. A adolescência é uma fase em que estamos saindo da infância e entrando na vida adulta. Esta fase caracteriza como um período cronológico que pode ser definido como uma faixa de idade entre 10 a 19 anos. A Organização Mundial de Saúde prevê essa faixa etária de 10 a 19 anos, ou a faixa etária de 12 a 18 anos de idade, do Estatuto da Criança e Adolescente, que nós chamamos de ECA. Nessa fase, os fatores emocionais, cognitivos, sexuais e sociais geram uma série de conflitos e mudanças no comportamento dos adolescentes. Existe, durante a adolescência, um período chamado de puberdade, por volta de 10 a 12 anos, em que o corpo da criança começa a se transformar no corpo de um adulto por ações hormonais, envolvendo vários fatores biológicos e neuroendócrinos. A fase da puberdade varia nos indivíduos, não devendo ser motivo de preocupação em relação a uma data exata. Considera-se como processo a puberdade devendo ser motivo de preocupação a puberdade que surge antes dos 8 anos em meninas e dos 9 anos nos meninos. E a tardia puberdade que tem início de 12 anos nas meninas e após 14 anos nos meninos. Veja as transformações que ocorrem. Então, estranhamento do próprio corpo, começam a aparecer mudanças no corpo, foco no presente, comportamento de riscos que aumentam, não é? Mistura o quê? De sentimentos, teste de regra e limites com a família e aumento de interesse o quê? Sexual, não é? Realmente interesse sexual. Então, estão do crescimento, existirão do crescimento ou puberal, a fase de crescimento ou puberal acontece um crescimento em altura rápido, em pouco tempo, de 2 a 3 anos, os músculos crescem a uma velocidade maior nessa fase, modificação do corpo, desenvolvimento do músculo esquelético, modificações na quantidade de distribuição de gorduras. No sistema reprodutor ocorre o desenvolvimento de características sexuais secundárias, como o desenvolvimento dos órgãos sexuais, crescimento de pelos pubianos em ambos os sexos, e assim por em diante. E a pubarca, que é o surgimento de pelos pubianos, né? Ejaculação nos meninos, e menarca, a menstruação nas meninas. Os hormônios e a sexualidade. O FSH e o LH são produzidos na hipófise. Os ovários, amadurecimento do folículo ovariano e produção de estrogênio e progesterona. E ovocitação ou evolução. Desenvolvimento de características sexuais secundárias, anatomia, células e do comportamento feminino. Depois, hormônio do FSH e hormônio do LH na hipófise, na base do cérebro, testículo, estimula a espermatogênese, estimula a produção de testosterona e o desenvolvimento de características sexuais secundárias, como anatomia, célula e no comportamento masculino. Atividade 1. Observe a tabela abaixo sobre as mudanças no corpo dos meninos e meninas e responda a pergunta que segue. Então, de 8 a 17 anos, né? De 8 a 17 anos. Nas meninas, desenvolvimento de seio, crescimento de pelos pubianos, existirão pico, não é? Primeira menstruação menarca, crescimento de pelos nas axilas e alteração no formato do corpo.
Todas essas características são das meninas. Nos meninos, crescimento do escroto e testículo, alteração da voz, prolongamento do pênis, crescimento de pelos pubiano, estirão e pico, crescimento de pelos faciais e axilares. Então, todas essas características vão acontecer nos meninos. Leia as afirmativas abaixo, né? Em termos cronológicos, a puberdade inicia-se mais cedo nas meninas? Correto. O pico de crescimento ou estirão puberal ocorre na mesma idade em meninos ou meninas? Não, está errado. O desenvolvimento de seios, broto mamário, dá início à puberdade nas meninas? Certo. A primeira menstruação ocorre aos 10 anos em todas as meninas? Não. Não precisamente aos 10 anos. Então, a resposta certa é a letra C. A 1 e a 3 estão o quê? Corretas. Né? Então, a 1 e a 3 estão corretas. 2. Sabemos que ocorrem alterações no comportamento dos adolescentes causados por fatores emocionais, sociais, cognitivos. Enumere alguns. Então, confusão mental, confusão dos sentimentos, aparecimento de pelos corpóreos, tanto da menina quanto do menino, desenvolvimento dos testículos, desenvolvimento dos ovários, com o aparecimento da primeira menstruação nas meninas. O que mais? A discussão, muitas vezes, sobre regras e limites da casa, né, entre pais e filhos, e discussão, principalmente, relacionada às questões interiores que estão dentro deles. Porque dentro do jovem e da adolescente, muitas coisas estão aqui acontecendo. Não é? Terceira, sobre hormônio e sexualidade, é correto afirmar que FSH é um hormônio masculino e hormônio feminino? Errada. Não é? Então, letra B. Os hormônios da hipófise agem nos testículos e ovário, estimulando a produção de testosterona e a ovocitação, respectivamente. Os hormônios progesterona e estrógenos são produzidos na hipófise. A testosterona é produzida nas células de Sertoli, do testículo. Não é? Então, espero que todos estejam acompanhando e estejam aproveitando bem a apostila. Até a próxima!